Quadrit, hoje a gente tem uma missão, e é criar um programa que vai receber o nome do usuário e vai mostrar na tela qual é o primeiro caractere e o último caractere do nome do usuário. Vamos executar o nosso programa aqui, onde a gente está recebendo um nome e mostrando na tela. Aqui eu vou digitar Gabriel, e você vai ver que vai aparecer Gabriel na tela. Nosso objetivo é mostrar o G e o L, e também se alguma pessoa digitar algum outro nome, como por exemplo Ana, mostrar o A e o A aqui no final. Para a gente começar a entender como a gente pode fazer isso, vamos entender melhor o que significa uma string. String vem do inglês String of Characters, é uma abreviação, que no português ficaria como algo como uma sequência de caracteres. Quando a gente para pensar, um texto é justamente isso, ele é uma sequência de caracteres. A gente pega, por exemplo, aqui a string Python e a gente consegue perceber que ela nada mais é do que uma sequência de caracteres, o P, o Y, o T e assim por diante, que quando são juntados formam o texto Python, a string Python. Então, uma string ela é uma sequência de caracteres. E o que isso significa para a gente? Que a gente pode começar a olhar, a encarar o texto de duas maneiras diferentes. Uma delas no formato global, ou seja, todo o texto em si, ele na sua junção mesmo, todos os caracteres juntos. E outro, começar a olhar ele a partir dos caracteres separados, ou seja, olhar cada uma das partes que compõem o texto e que, na sua junção, aí sim, formam aquilo que a gente quer ver no final. Então, já que a gente pode ver o texto dessa maneira separada, pelas partes que compõem ele, seria muito legal se a gente conseguisse atribuir uma posição para cada um dos caracteres que existem aqui dentro do texto. E no final, é bem isso que a gente vai fazer na programação. A gente vai atribuir uma posição. A gente vai dizer que a primeira letra do nosso texto ela vai começar na posição 0. Ou melhor dizendo, em vez de chamar de posição, a gente vai dizer que isso daqui está no índice 0. Então, a próxima posição aqui ela vai estar no índice 1, próximo caractere, e o outro também. E assim por diante, até a gente chegar aqui no nosso último caractere aqui. Isso que eu acabei de mostrar é aquilo que a gente chama de indexagem. Existem algumas estruturas dentro da programação que são indexadas. E o que isso significa? São estruturas que elas têm várias partes dentro dela, como por exemplo, a gente tem aqui a nossa string e a gente percebeu que ela é feita de várias pequenas partes, os caracteres, ou seja, eles são os elementos que constituem a string. E a gente consegue acessar esses elementos dentro de uma estrutura indexada utilizando os índices, que nada mais são do que números que representam um elemento que está dentro dessa estrutura. Nesse caso aqui, cada um desses números representa um caractere que está dentro aqui da nossa string. E essa estrutura de indexagem, a gente começa a contar a partir do 0. Então, em cada string, o primeiro elemento que a gente quiser acessar, a gente vai sempre utilizar o índice 0, e assim por diante, até chegar no final da string. Então, essa sequência de números, ela vai sempre aumentando até você chegar no final e sempre vai começar do 0. A Quality tem uma pergunta para me fazer. Ela quer saber por que a gente começa a contar do 0 e não do 1. Quality, essa é uma ótima pergunta e tem relação com a maneira como as linguagens de programação utilizam esses próprios números para acessar os valores na memória do computador. Tem questão de tradição, enfim, é muita coisa a respeito disso. Mas, no momento, a explicação completa não interessa muito pra gente. Eu sei que não é muito legal, mas por enquanto só tenta relembrar que nessa estrutura de indexagem, o primeiro número sempre começa do 0 até o final aqui do nosso texto. Então agora vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos. Aqui a gente tem a string Ana e a string Marcos. E a gente consegue perceber que o primeiro elemento ele é sempre acessado pelo índice 0. Aqui no caso da Ana, o índice 0 ele vai acessar a letra A. No caso do Marcos, ele vai dar acesso à letra M, mas continua sendo a primeira posição. O índice não muda, o que muda é o conteúdo que você vai acessar quando você utilizar esse índice. Você percebe também que no caso da Ana, a gente tem 3 elementos, e no caso do Marcos, a gente tem 6 elementos, 6 letras que fazem parte aqui da string. Isso também não é um problema, porque a estrutura de indexagem ela começa do 0 e ela vai até que finaliza a string. Então, quanto maior a string, mais números você vai ter, e sempre nessa ordem, do 0 até o final. Agora, a gente já consegue perceber uma coisa, que para acessar o primeiro caractere do nosso nome, a gente vai utilizar o índice 0. Então vamos voltar para o nosso programa e fazer isso acontecer. Aqui no meu nome, eu vou criar uma variável chamada de primeiro caractere. Eu vou querer
armazenar dentro dela o valor que vai estar armazenado aqui, enfim, dentro do primeiro índice do meu nome. Para fazer isso, eu vou escrever nome, para acessar minha variável que vai ter o meu texto, e para conseguir utilizar essa estrutura de indexagem, eu vou utilizar o seguinte padrão. Eu vou utilizar esse símbolozinho aqui, onde eu tenho que abrir e fechar ele, e dentro dele eu vou passar o número do índice que eu quero acessar. Como eu já sei qual ele é, no caso é o índice 0, eu vou passar aqui o 0. E aqui eu tenho que colocar o sinal de igual para armazenar esse valor aqui na variável. O que o Python faz com isso é que ele vai acessar dentro do meu nome o elemento correspondente ao índice 0. E ele vai armazenar dentro aqui do meu primeiro char, da minha variável chamada primeiro char. Então, se eu escrever agora Gabriel, aquilo que a gente vai ver vai ser que ele vai estar pegando a letra G. Se eu escrever Ana, aquilo que a gente vai ver vai ser que ele vai estar pegando a letra A, porque no caso da Ana, o índice 0 representa o A. No caso do Gabriel, o índice 0 representa o G. Agora, a gente vai seguir para a segunda etapa da resolução do nosso problema, que é entender como que a gente vai conseguir pegar essa segunda letra aqui, que é a letra final. No caso do Marcos é o S, da Ana é o A e do Gabriel é o L. O primeiro índice sempre começa no 0, só que a gente tem um problema para resolver. Como que a gente sabe qual que vai ser o último índice? Afinal, a gente consegue perceber aqui que ele vai depender do tamanho da string que a gente estiver trabalhando. Na Ana, que é o 2, e no Marcos é o índice 5. Então não tem como a gente fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, no caso do primeiro caractere, onde a gente chegou e simplesmente escreveu o índice que a gente queria. A gente vai ter que achar uma maneira de calcular ele dinamicamente. Para fazer isso, vamos antes anotar algumas observações. Aqui no caso do Marcos, a gente percebe que a gente tem 6 dígitos. Ou seja, o tamanho da string Marcos é 6. No caso da Ana, a gente percebe que a gente tem 3 dígitos. Ou seja, no caso, o tamanho da string Ana é 3. 1, 2, 3. Isso permite com que a gente observe mais um outro ponto. Que, olha só, o 2 está a uma distância do 3, da mesma maneira que o 5 está a uma distância do 6. Isso significa o quê? Que se eu sei qual que é o tamanho da minha string, se eu subtrair 1 dele, eu vou ter o último índice da minha string. Nesse caso aqui, a Ana tem o tamanho de 3, a string dela. Se eu subtrair 1, eu vou descobrir qual que é o último índice da minha string. No caso aqui do Marcos, a minha string ela tem o tamanho de 6. Se eu subtrair 1, eu vou ter aqui o valor de 5, que é o último índice aqui da minha string. Então, agora eu já sei que eu consigo chegar no resultado que eu quero se eu conseguir descobrir qual que é o tamanho da string que eu tenho e subtrair 1 do valor dela. E olha que bacana, o Python tem uma maneira de entregar o tamanho de uma string para a gente. E a gente faz isso utilizando a função len. Então aqui eu vou armazenar aqui o tamanho da minha string dentro de uma variável e para conseguir calcular ela, eu vou chamar uma função len. Lembrando que uma função é um pedaço de código reaproveitável. O que essa função len vai fazer vai ser que, eu vou passar alguma coisa para ela, nesse caso aqui o meu nome, e ela vai retornar para mim o tamanho daquilo que eu passar. O tamanho de uma string ele é calculado a partir da quantidade de caracteres que ela tem dentro dela. Então, no caso da Ana vai ser 3 e do Marcos vai ser 6. Então, voltando aqui para o meu código, aquilo que eu vou fazer vai ser calcular o tamanho, vai ser mostrar o tamanho na tela também, para mostrar que está tudo funcionando conforme a gente quer. Vamos usar aqui o exemplo da Ana. A gente mostrou aqui o primeiro caractere, e aqui o len, o tamanho da string, é justamente 3, que é aquilo que a gente tinha comentado. Então agora, para a gente saber qual que vai ser o índice que a gente vai ter que acessar, a gente só vai ter que subtrair 1 dele, 1 do tamanho. Eu vou criar mais uma variável chamada de último index. E para calcular ele, eu vou pegar o tamanho e vou subtrair 1. E aqui eu vou dar um print, último index. Mostrar o valor dele na tela também. Aqui mais uma vez, vamos passar a Ana. E a gente percebe que ela tem o tamanho de 3, a string, e que o último índice, como a gente já tinha visto antes, vai ser o índice 2. Então agora, a gente só precisa repetir a operação que a gente fez antes, de acessar o conteúdo dessa string. E para fazer isso, a gente vai criar mais uma variável aqui, chamada de último caractere, e
Para acessar a string, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes, de colocar o nome da variável, que no caso é o nome, e passar aqui o último index, que vai depender, enfim, do tamanho da string que a gente estiver trabalhando. E vai mostrar o último caractere. Agora, então, passando o ANA, a gente tem aqui o A, que é a primeira letra, a gente tem o 3 de tamanho, o 2 que é o último index, e o A minúsculo, que é a última letra. Se a gente agora também tentar utilizar o Marcos, a gente vai ver o mesmo padrão, só que os valores vão modificar. Para Gabriel, a mesma coisa. Então a gente acabou de criar um programa onde a gente consegue calcular de maneira dinâmica aquilo que a gente precisa. E o nosso programa funciona com qualquer nome. E com isso a gente já começa a entender um pouco a essência da programação. É criar programas que eles conseguem trabalhar com coisas dinâmicas. Ou seja, a gente consegue modificar a entrada, o input que a gente envia para eles, e mesmo assim ele vai dar o resultado certo. Para fazer isso, a gente vai ter que entender como é que funcionam tanto os mecanismos da linguagem e como a gente consegue conectar eles.